conversar de um assunto delicado, mas que precisa ser discutido. Um vídeo de um pai, batendo, agredindo duas meninas com chineladas chamou a atenção na rede social. As meninas têm entre 7 e 10 anos. Isso aconteceu em Salvador no último domingo, mas veio à tona agora, então está todo mundo comentando. Por causa desse vídeo, eu convidei a Viviane, que é psicóloga de crianças e adolescentes, para a gente discutir e orientar você de casa sobre as consequências dessas agressões na vida dessas pequenas, ou desses pequenos, porque a gente não tem noção de quantas crianças passam por isso dentro de casa. Oi, Viviane, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Agradeço o convite. Um assunto importante, um assunto delicado. Quando a gente fala de consequências, o que a gente pode dizer que essa chinelada que aconteceu ali naquele momento, em público, pode levar para a vida inteira, dessas meninas? Na verdade, Flávia, a gente fica pensando assim, se ele fez isso em público, imagina o que acontece dentro de casa, Então, assim, eu acho muito importante a gente conversar. Esse tema, apesar de ser muito difícil, ele veio no momento em que isso precisa ser discutido. Bater não educa, agressividade não educa. Infelizmente, a gente tem uma cultura que incentiva isso, que bater é educar. A gente escutava muito, os avós, a mãe falando, ai, mas com você... A minha mãe fala até hoje, mas eles não te obedecem porque você não dá uma chinelada. E isso tem que acabar e tem que começar ali na família da gente? Isso, exatamente. A gente precisa quebrar esse ciclo, entende, da agressividade. Por que um adulto bater em outro adulto é uma agressão e um adulto bater numa criança é educar? Entende? Precisamos quebrar esse ciclo. Educação tem a ver com respeito, com autoridade sim, com limite sim, mas você não precisa bater para ter isso, muito pelo contrário. Uma criança que é agredida, ela desenvolve uma série de problemas. Eu acredito que a criança deve ficar muito insegura. Muito medrosa, com muito medo, ela se sente muito culpada. Isso, hoje em dia os estudos falam assim, que 60% dos adultos que sofreram uma agressão na infância, que foram agredidos psicologicamente, agressivamente, eles podem ter um transtorno, de depressão, de ansiedade. E você falou dessa cultura, Eu vou falar lá de casa, que da minha casa eu posso falar, A minha avó apanhava muito dos irmãos, muito dos irmãos. Ela batia na minha mãe. A minha mãe não batia na gente, mas ela passava o dia falando, eu vou dar na sua cara. E eu cresci achando que eu apanhava. Aí um dia, adulta, numa conversa sincera, com ela disse, eu nunca te bati. E aí eu fui lembrando, eu não apanhava, mas como ela ameaçava, eu achava que eu apanhava. Essa ameaça também não é saudável, Não, de forma nenhuma, porque a criança fica apreensiva, Fica com medo. Uma hora isso vai acontecer, a minha mãe está falando, uma hora isso vai acontecer, entende? Então, é muito importante a gente quebrar isso. Agressão não educa. Hoje a gente tem acesso a tantas informações, tantas outras formas de educar os filhos de uma forma saudável. Então, esse tema, apesar de ser difícil, como eu falei, ele precisa ser conversado. Viviane, você que trabalha com as emoções, que orientação você pode dar para aquela mãe, aquele pai, aquele responsável, que na hora da raiva, Eu li a reportagem que está no site R7 sobre esse pai. Ele foi para a internet, pediu desculpa, disse que faz tudo pelas filhas, mas que ele estava na praia, elas sumiram e ele estava muito nervoso. Ele admitiu que errou, então quando elas voltaram, ele quis castigar para que aquilo não acontecesse, E a gente sabe que muitas pessoas não conseguem controlar as emoções. O que você pode dizer para que essa pessoa faça o quê quando ela sentir assim, essa vontade de bater no filho ou na filha? Na verdade, a gente tem uma dificuldade com essa inteligência emocional, enquanto adultos. O que eu sugiro sempre? Nós somos humanos e muitas vezes os filhos despertam sentimentos ruins na gente. Eles deixam a gente com raiva, eles deixam a gente apreensivos, Isso faz parte da convivência. Então, eu sempre oriento os pais que nessas situações em que você sente que você está com uma emoção negativa muito intensa, você se afaste, você tome uma água, você respire, não tome nenhuma atitude quando você está muito irritado, nervoso, entende? Peça para outra pessoa que está próxima assumir ali. Então, de repente, se é o pai que está muito irritado, nervoso, a mãe assume, entende?
aquele momento. Depois que você se acalmou, que você tomou uma água, respirou, aí você volta para conversar com a criança, né? A gente não deve tomar nenhuma atitude quando a gente está sobre forte emoção, entende? Isso é muito perigoso. E principalmente não replicar isso. Ai, a minha mãe fazia comigo, então eu vou fazer com meu filho, né? Até porque os tempos mudaram. Exatamente. Hoje em dia tem estudos, né? Tem comprovações científicas de que isso não faz bem. A gente ouve falar muito assim, eu apanhei muito e sou uma boa pessoa, né? É verdade. Olha, tenho um ótimo caráter. Mas nós, dentro do consultório de psicologia, sabemos o que realmente acontece com as pessoas que sofreram agressões quando eram crianças, entende? Né? Então, isso não é uma justificativa. E não fale isso, né? Eu apanhei e sou uma boa pessoa. Você está incentivando a cultura da agressividade. Muito obrigada pelas informações aqui no nosso Ver Mais. Até a próxima. Eu que agradeço.